Uma das perguntas que eu mais recebo é: André, que tipo de assunto eu devo abordar na persuasão? Seja para puxar assunto inicialmente, seja para evoluir na conversa, seja para criar mais empatia. Será que eu devo falar de política, clima, futebol ou deveria de repente focar cada vez mais na conversa? É exatamente esse o tema da nossa discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diários da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa cada vez mais impactante, mais influente. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais confusos. As pessoas realmente não têm clareza de qual é o assunto que ela deve usar para de repente puxar um papo inicialmente, para trazer assuntos que são relevantes na conversa. Você sempre tem que trazer algum assunto paralelo para chegar de fato no assunto que você gostaria de chegar, aquele assunto que é o mais crítico, o assunto que você foi ao encontro da pessoa para resolver. Como é que você faz isso? Será que você deve falar de futebol, clima, política? E eu já te digo agora, um não categórico. Isso não vai te agregar em absolutamente nada. E te digo também que tudo que não agrega, simplesmente desagrega. Você deixa de ser visto como uma autoridade. E para te deixar claro esse ponto, vamos supor agora que você estivesse na sua frente, diante do presidente da República. Será que você falaria com ele de tempo, de carnaval, de futebol? Obviamente não. E por que não? Porque ele é uma autoridade. Com autoridades a gente não fala besteira. E por que é que você vai falar besteiras com outras pessoas se você quer ser visto como autoridade? Ser uma autoridade é um processo que leva muito tempo para você construir e você realmente constrói ao longo de diversas etapas, diversas interações e, obviamente, os assuntos que você aborda. Se você sempre que encontra a pessoa, você fala de besteiras, você simplesmente perde nota no quesito autoridade. As pessoas que de fato são autoridade, elas não se permitem esse tipo de coisa, elas não ficam entrando em besteiras, porque de fato o tempo dela vale muito. E se o tempo dela vale muito, é porque de fato ela é uma autoridade. E é exatamente essa percepção que você tem que passar. Você não deveria ficar falando de besteiras, de assuntos que não tem absolutamente nada a ver, porque você começa a perder cada vez mais pontos no quesito autoridade. E como é que você constrói autoridade? Como é que então você chega para uma conversa sem de repente chegar direto ao ponto, sem você ir incisivo naquele ponto, porque você sabe que a gente está no Brasil e no Brasil as pessoas costumam sim fazer um preâmbulo inicial. Começa a falar a respeito de algum outro assunto antes de realmente falar, bom, agora vamos falar sério, agora vamos falar a respeito do que a gente precisava falar. Como é que você faz então esse processo, esse momento inicial? A minha sugestão é que você adote assuntos relacionados aos problemas ou aos sonhos da pessoa, porque aí você vai construir empatia. Mas esse só é o primeiro ponto. E o segundo ponto é muito mais profundo e muito mais importante para o processo persuasivo. Enquanto você está falando dos problemas ou sonhos daquela pessoa, você está colhendo elementos que são fundamentais para você usar na sequência, enquanto você de fato estiver falando daquele assunto lá no futuro, no assunto crítico da sua conversa. Enquanto você estiver lá e você tiver elementos dos problemas que a pessoa está vivenciando, das dificuldades que ela está passando, tudo o que está acontecendo na vida dela, você consegue conectar e relacionar com muito mais intensidade o seu assunto, o seu produto, o seu serviço, o seu projeto, o que de fato você estiver persuadindo com a realidade daquela pessoa. E persuasão é exatamente isso. Não é você ficar falando somente do seu produto, do seu projeto, é sim você conseguir fazer essa conexão, deixar evidente para a pessoa que aquilo é importante para ela. E uma vez que você consegue fazer essa associação, você está fazendo o cérebro da pessoa processar, entrar na vibração correta. Então, como é que você faz isso? Preste atenção no momento inicial, capture o máximo de informações possíveis. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira sugestão. Fale dos problemas que a pessoa está passando. De repente, você pode dizer algo assim: poxa, aquele concorrente chegou, está tirando espaço de mercado, como é que tem sido aí dentro? Como é que você está vendo essa situação? Como é que está te impactando? E você vai receber muitas informações. Ou você pode ir para o outro lado, dos sonhos da pessoa. Poxa, você realmente queria atingir 50% de market share, de participação de mercado. Como é que está esse processo? A pessoa vai começar a dizer as dificuldades que ela está passando, as coisas que realmente ela já conseguiu, as conquistas ao longo desse processo, e você vai simplesmente colhendo elementos. Você não conseguiria fazer isso se você estivesse discutindo sobre futebol, sobre o tempo, e isso não é nada relevante e você simplesmente perderia pontos. Você não pega informação e você perde pontos. Então evite. E uma outra estratégia que você pode adotar, além dos sonhos e problemas da pessoa, como a gente já conversou, é você falar sobre a última interação que você teve com aquela pessoa. De repente, a última reunião, o último
último encontro. Você faz assim uma ligação entre o último assunto, a última vez que vocês estiveram juntos, e o momento atual. E aí sim fica muito claro. Poxa, na última vez que a gente se encontrou foi super bacana, a gente falou disso, disso, disso. Você faz o gancho e você sempre está dentro do assunto. Você evita sair daquele assunto, porque você é uma autoridade e autoridades não perdem tempo com besteira. Você sempre fala do assunto específico. E esse é o segundo caminho. E um terceiro caminho, poderosíssimo também, é o princípio da unidade. Você achar algum elemento em comum com aquela pessoa, seja uma história, um terceiro, uma outra pessoa que realmente conecta vocês, ou algum dos elementos que eu falei exatamente num vídeo que se chama Princípio da Unidade. Este princípio ele é poderosíssimo, porque coloca vocês dois em uma mesma situação, vocês fazem parte de um mesmo grupo, e pessoas, os seres humanos tendem sim a respeitar grupos, e o simples fato de você fazer parte daquele grupo, ter algum elemento em comum com aquela outra pessoa, diminui a barreira da recepção que a pessoa tem em relação a você. Ela não sabe exatamente qual mensagem que você tem, qual a intenção que você tem, mas poxa, ele faz parte do mesmo grupo que eu faço, e isso automaticamente diminui a percepção de risco em relação a você. De repente, o que você tem em comum com aquela pessoa é um problema, um inimigo em comum, e isso também é poderosíssimo. De repente você fala de um concorrente em comum, da crise que vocês dois estão passando, e isso também conecta todas as pessoas. Mas tenha presente que o que você quer nesse momento inicial não é falar de assuntos que estão fora da sua discussão, fora da realidade que você está ali para discutir. O que você quer é exatamente discutir assuntos correlatos com aquele assunto, porque você quer colher informações, quer o máximo de informações possíveis, inclusive porque neste momento inicial a pessoa não está com as barreiras armadas. Afinal, a reunião ainda nem começou, a negociação não começou, a interação não começou, e esse momento pré-interação é fundamental, porque as pessoas tendem sim a estar muito mais abertas, muito mais propensas a contar suas dificuldades, contar os seus problemas, e isso na sua mão é fundamental para você de fato ter uma persuasão cada vez mais impactante, mais influente. E se você acha que isso pode contribuir com alguma pessoa, não deixe de caminhar para ela, para que ela também se torne cada vez mais impactante, mais influente, assim como você, que já faz parte aqui dessa série. E se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática, ou de repente, como é que você fazia anteriormente, que tipo de assuntos que você usava para esse quebra-gelo inicial. Deixa aqui embaixo para eu saber como é que você fazia e como é que você vai passar a fazer. E agora um recado que é fundamental. A gente está, mais uma vez, repito, se aproximando a passos largos da Semana da Persuasão. Para você não perder a semana que a gente vai discutir em profundidade o método neuropersuasão. Não somente as dicas, como eu trago aqui, mas o método propriamente dito. Não deixa de se inscrever em neuropersuasão.com.br. Lá a gente vai discutir o processo exato para você canalizar o cérebro de uma outra pessoa até que ela chegue de fato na decisão. Você persuadir a pessoa no lugar mais profundo possível, da maneira mais sutil, mas ao mesmo tempo mais poderosa, que é a neuropersuasão. Então não deixa de se inscrever lá não, e a gente se encontra agora na Semana da Persuasão. E para você não perder o capítulo de amanhã, por 365 dias, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele e automaticamente você vai ser notificado amanhã do próximo vídeo aqui às 19 horas. Então te vejo aqui às 19 horas amanhã e lembre-se sempre disso, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Te vejo então amanhã aqui às 19 horas. Até lá! Olá, fantástico que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha ficado com vontade de aprender mais sobre essa máquina incrível que é o nosso cérebro e como influenciá-lo acionando as áreas cerebrais corretas. Portanto, só para quem veio até esse ponto, como é o seu caso, eu tenho algo a contar. Na verdade, eu gostaria de fazer um convite gratuito para você que quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, mais fascinante e quer aprender mais sobre a neuropersuasão para ter mais resultados, tanto para os seus negócios como para você no seu dia a dia. E do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da Semana da Persuasão, um evento online e totalmente gratuito para a gente aprofundar não em dicas como esse vídeo, mas no método da neuropersuasão de fato, com aulas gravadas ao vivo, materiais em PDF para você baixar e você aprender métodos e técnicas da neuropersuasão para você persuadir, influenciar, fascinar as pessoas. Quando você começar a colocar em prática, você vai ficar surpreso. Geralmente é isso que acontece com os meus alunos. E para participar é muito simples. Em algum lugar aqui nesse vídeo tem um link para neuropersuasão.com.br. É muito fácil. Você clica nesse link e você vai cair em uma página super simples, que você coloca o seu nome e e-mail e vai para o seu e-mail a confirmação de que você está oficialmente cadastrado na Semana da Persuasão. Esse é um evento que ocorre 1 ou 2 vezes ao ano. E assim que ele for começar, eu mesmo, André, vou te mandar um e-mail para avisar que está tudo começando. Você vai ver que quando se tem um método, persuadir é muito mais fácil do que parece. Então, a gente se vê na Semana da Persuasão. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Até lá!